tá? A princípio, assim, pessoal, se alguém tiver alguma... Só um minutinho que eu acho que alguém está tentando entrar aqui na chamada. Não? Parecia que eu vi alguém tentando entrar na chamada. Então tá, vamos lá. Bom, pessoal, filosofia contemporânea. Cronologicamente, ela situa-se entre algum período impreciso do século XIX até os dias atuais. Alguns estudiosos preferem classificar os pressupostos teóricos e pensamentos filósofos produzidos no século XIX como parte da filosofia moderna. Porém, permitindo-se fazer uma análise mais conceitual e amplamente historiográfica do que estritamente positivista e cronológica, podemos conceber que as produções filosóficas do século XIX aproximam-se muito mais daquilo que foi produzido nos séculos posteriores do que nos períodos anteriores, tá? Ademais, o pensamento reinante do século XX, as escolas filosóficas, as interpretações, a pós-modernidade, enfim, tudo que há de diferente na filosofia ocidental dos dias de hoje. O que se destaca na filosofia moderna nasceu em obras dos filósofos do século XIX, como Augusto Comte, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer e Karl Marx. Bem, pessoal, eu vou passar uns videozinhos agora, tá? Que fala um pouquinho, que conta um pouquinho da história de cada autor, de cada filósofo desse século, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, e quiserem parar um vídeo para comentar, fique à vontade, tá, gente? Tá bom, senhor. Tá aparecendo aí? Sim. Vamos juntos aprender quem foi Auguste Comte, o pai fundador da sociologia. Ele estabeleceu e desenvolveu o positivismo, inaugurado pelo francês. Pessoal, Augusto Comte também foi o pai fundador da sociologia, tá? Não é só a filosofia, mas os pensamentos dele atribuem aos dois modos, tá? Antes que alguém me pergunte, mas isso aqui é aula de filosofia. Sim, é aula de filosofia, mas os pensamentos são em comum. Henri Saint-Simon, o positivismo tinha uma relação tensa com o iluminismo. Ao mesmo tempo que compartilhava a crença no poder da razão e no progresso da humanidade, discordava da visão política iluminista, que criticava as instituições sociais e a legitimidade do Estado por considerá-las uma ameaça à liberdade. Simon chamou o iluminismo de filosofia negativa e se opôs a ele, criando o positivismo. Mas com Auguste Comte foi que as crenças positivas tiveram uma ampla visibilidade. Ela ficou conhecida como o positivismo, uma doutrina, um movimento cultural, um movimento filosófico que ficou conhecido ao redor do mundo. Auguste Comte publicou um livro chamado Curso de Filosofia Positiva. Ele foi lançado em 1848 e se tornou uma espécie de grande obra, livro sagrado do positivismo. Por meio desse livro, Comte defendia as linhas mestras de sua doutrina, que giravam em torno do desenvolvimento do espírito positivo, que não se resume à mera cientificidade ou apreço à razão, mas vai englobar aspectos objetivos de uma razão que tem uma ação, tem uma finalidade, um propósito. Tornar a sociedade um pouco mais coesa, trazer ordem à estrutura social. Bom, o positivismo defende que o único conhecimento verdadeiro é o que resulta da ciência experimental. Desse modo, qualquer outra forma de conhecimento, por exemplo, fé, crenças em geral, mitologia, até mesmo a filosofia, é desconsiderada em relação ao positivismo. Todos esses modos de pensamento, todas essas formas de entender e compreender a realidade
é considerada inferior. Tudo que não puder ser provado pela ciência será caracterizado como pertencente aos domínios teológico e metafísico, e não vai ser considerado como a ciência. O positivismo ele tem uma característica muito específica, que é considerar a ciência melhor. É um culto à ciência, uma abordagem cientificista muito grande, uma grande valorização da tecnologia, grande valorização da experimentação. Para Comte, a industrialização era vista como uma forma superior de elaboração do trabalho, e ela ia cumprir finalidades que extrapolavam o domínio da economia. Lei dos Três Estados de Comte. Por meio das leis dos três estados, a humanidade seria percebida como passando por sucessivos estágios. Segundo Comte, a humanidade se desenvolveria em 3 estágios sucessivos que corresponderiam ao nível de progresso da humanidade, progresso do espírito humano. O primeiro estado seria o estado teológico. Nesse estado, as explicações sobre a realidade envolvem seres e forças sobrenaturais, como os deuses. Não se procura pelo porquê das coisas, busca na essência o absoluto. O porquê das coisas está baseado na mitologia, na religião. Segundo estado, estado metafísico, inicia-se um caminho mais racional de explicação, porém ainda sem rigor da ciência. Mantém-se a busca abstrata pelo absoluto e pela essência da realidade. A filosofia ela começa a assumir o papel da religião, mas ainda é um estado abstrato. Estado positivo é o terceiro e último estágio, segundo a filosofia de Auguste Comte. Nessa etapa, é uma etapa final, definitiva. Não se busca mais o porquê das coisas, mas sim como, por meio do quê. O estudo do particular substitui a busca abstrata pela essência. A ciência toma o lugar da religião e da filosofia. A modernidade, a Europa moderna, o capitalismo industrial, seria a representação do último estado, do estado positivo, no qual a ciência ela ia interferir na vida humana. Assim, nesse contexto que o Auguste Comte ele vai desenvolver o termo física social, que ele vai especificar a área de estudo da sociedade, que com o tempo ela começa a passar a ser chamada por sociologia. O pensador possuía uma hierarquia das ciências e considerava que a física social deveria ocupar a posição mais importante entre elas, uma vez que ela seria responsável por encaminhar a sociedade para o progresso, corrigindo os defeitos, corrigindo tudo que for desvio, implementando melhorias. A expressão física social foi substituída por sociologia e a teoria do positivismo defendia a razão, a ciência e a aceitação do progresso, uma confiança no progresso. O termo que está na bandeira brasileira, Ordem e Progresso, ele é um lema que é positivista, que tem base nos estudos de Auguste Comte. Nascido em Montpellier, na França, em 1798, Comte foi o primeiro autor a sistematizar e dar início à sociologia, como a conhecemos. Ele morre em 1857. No próximo episódio, vamos conhecer... Então, pessoal, vocês viram que o sistema de Comte, o positivismo no qual ele abordava, ele que unia as 3 formas, né? Seria o teológico, o metafísico e também a de progresso, né? Isso foi um trabalho muito importante para a formação da sociologia e também a fusão entre partes da filosofia e a sociologia. Agora vamos falar sobre o Nietzsche. Deixa eu só tirar aqui. Alguma dúvida, pessoal? Alguma crítica, algo do gênero? Não. Eu tenho que certeza que quando vier o vídeo do Karl Marx, vocês vão querer criticar um monte, hein? Tá aparecendo aí? Sim, senhor. Sim. Positivo. Qualquer dúvida? Kierkegaard viveu entre 1813 e 1855 na Dinamarca e estudou teologia e filosofia na Universidade de Copenhague. Após a morte de seu pai, herdou uma considerável fortuna que possibilitou aprofundar seus estudos e custear suas futuras publicações. Para Kierkegaard,
A filosofia devia se debruçar sobre a existência humana, a vida concreta do sujeito, de forma pessoal e individualizada, focando em temas como o sentido da vida, a liberdade, a dor, a angústia, o desespero, a autenticidade, a morte, entre outros. Considerado o pai do existencialismo, sua obra causou enorme impacto em diversas áreas do saber humano, como a filosofia, a psicologia, a psicanálise, a literatura, a teologia. Marcou profundamente muitos autores, como Heidegger, Sartre, Camus, Freud, Arendt, Jasper, Martin Buber, entre tantos, abrindo o caminho para o aprofundamento da reflexão sobre a existência humana. Vamos a alguns de seus pensamentos. O importante é encontrar uma verdade, mas uma verdade para mim. Encontrar a verdade para qual quero viver e morrer. A verdade que importa para Kierkegaard é a verdade subjetiva, pessoal, aquela que toca profundamente o indivíduo. Para ele, a verdade não poderia estar dissociada da vida, como se fosse uma especulação racional. Pois a verdade, quando encontrada, toma posse do homem, envolve toda a sua existência e tudo o que faz. Descobrir a verdade é descobrir o sentido da própria existência, singular e irrepetível. Qual é a verdade para a qual você quer viver e morrer? Nesse caminho da busca da verdade existencial, o ser humano usa da liberdade para fazer escolhas, que podem aproximá-lo do seu eu mais autêntico ou afastá-lo de si mesmo. Mas cada possibilidade de escolha tem a chance de ser benéfica ou desastrosa. No possível, tudo é possível, dizia Kierkegaard. Essa dúvida vertiginosa que antecede toda escolha, por não ter a certeza de qual o melhor caminho a tomar, e arriscar-se a perder-se, afastando de si mesmo, é chamado de angústia. Arriscar-se é perder o equilíbrio por um tempo, mas não arriscar-se é perder a si mesmo para sempre. Em cada instante da existência, o ser humano é confrontado a fazer uma escolha. Existir é escolher-se. O ato de existir sempre é uma eleição e decisão. Cada indivíduo escolhe a sua existência, sua essência, quem se torna, pelas escolhas que faz. No fundo, todos nós sabemos que somos resultados das nossas escolhas. Isso é uma enorme responsabilidade, você não acha? Quem você tem escolhido ser ao longo da sua vida? Nesse caminho, um homem pode percorrer 3 estágios da existência: o estágio estético, ético e religioso. No estágio estético, o indivíduo é movido pelo desejo e pelo prazer. Busca de forma egoísta e imediata a satisfação dos sentidos. Não tem uma consciência do sentido da sua existência, e nem de que possui liberdade para escolher ou optar. É avesso às regras e ao outro. Não é senhor de si, mas mero espectador da vida, buscando sempre novas sensações. Mas seu vazio tende a aumentar cada vez mais, pois tais sensações são passageiras e incapazes de preencher seu vazio existencial. Surge então a consciência de que há algo errado na vida. O homem experimenta então o que Kierkegaard chama de desespero, como quem chegou ao fundo do poço. Esse desespero pode ser positivo, pois tem a força de levar o indivíduo a dar um salto de conversão saindo desse estágio. Já no estágio ético, o indivíduo vive com responsabilidades e deveres, estabelecendo relações com os outros e vivendo em sociedade. O indivíduo exercita sua liberdade de escolha e já não é mais mero espectador da sua existência. Aos poucos vai criando sua identidade. Mas esse estágio, vivido sob as leis gerais, não pode realizar a vocação profunda do homem, pois nenhuma lei exterior pode englobar as exigências interiores de cada existência singular. O exemplo que o nosso pensador nos dá desse estágio é o pai de família com suas responsabilidades. Orientando-se para si mesmo, querendo ser ele mesmo, o eu mergulha através da sua própria transparência até o poder que o criou. Os acontecimentos da vida com suas provações, angústias e desesperos têm o papel de fazer o indivíduo refletir sobre sua existência, levando a uma descoberta de si mesmo e da sua limitação como criatura. Nesse momento, o homem pode encontrar o absoluto que o criou e que habita dentro de si. Kierkegaard retoma aqui a experiência de Santo Agostinho. Deus é mais íntimo de mim mesmo do que eu mesmo. No estágio religioso, o homem alcança, pela sua relação com Deus, a sua autêntica individualidade, aquilo que o faz único dentre todos os homens, e toma consciência de uma finalidade maior para a sua vida. Para chegar a esse estágio, o homem deve dar o salto da fé, um salto no escuro.
Kierkegaard cita a história de Abraão, que recebeu a ordem de Deus para sacrificar seu filho. Abraão se vê num dilema e hesita entre o amor a Deus e a vida de seu filho que também ama. Vive o desespero e o silêncio. No mistério, intui de alguma forma que a fé em Deus é mais importante que a existência carnal de seu filho. Abraão escolhe por obedecer a Deus e sacrificar seu filho, aquilo que tem de mais precioso. Este é o momento do salto em direção ao eterno. Abraão usa sua liberdade e salta no escuro. Ele não tinha nenhuma certeza além da fé. Não sabia o que aconteceria. Mesmo não entendendo a ordem de Deus, ele confia e salta. Não imaginava que aquilo era apenas um teste de sua fé e que Deus enviaria um anjo que o impediria de executar tal desígnio. A fé, para Kierkegaard, é essa experiência do absurdo, onde não cabe critérios racionais e é só por meio da fé que o homem pode se relacionar com Deus e alcançar a redenção. Essa relação com o absoluto, que é Deus, completa e realiza o ser humano, pois faz atingir sua existência mais autêntica e singular. Você já experimentou que sua existência é única e singular? Compartilhe nos comentários, afinal sua história é única. Viu, pessoal? Vocês entenderam que aí a primeira forma ele está falando mais é dos jovens, né? E a segunda forma ali ele intitula o pai de família, né? É basicamente ele está dando uma informação, de como é a vivência do ser humano. E logo em seguida ele insere a religião nisso. É muito interessante mesmo essa teoria de Kierkegaard. Deixa eu botar o próximo. Friedrich Nietzsche é, sem dúvida, um dos filósofos mais famosos e controversos de todos os tempos. Seria ele nihilista ou um crítico do niilismo? A afirmar que Deus está morto foi um puro grito de ateísmo ou a constatação de que o homem instrumentalizou a fé? Concordando ou não com suas ideias, compreendendo-as de todo ou não, o inegável é que Nietzsche foi um homem que lutava contra seu tempo, questionando paradigmas e transbordando autenticidade. Oi, eu sou Alex, e no Super Leituras de hoje vou compartilhar com vocês 5 ensinamentos de Nietzsche que nos mostram como sermos autênticos. Para mais vídeos como este, não deixe de se inscrever no canal. O homem que não quer permanecer na massa genérica precisa apenas parar de buscar o que é fácil. Deve seguir sua consciência, que clama: seja você mesmo. A maneira como se comporta e pensa e deseja nesse momento, isso não é você. Sair da zona de conforto. Não é a primeira vez que falamos sobre isso no canal, e não é à toa. Esse é o primeiro passo para quem quer começar a viver de verdade e encontrar a melhor versão de si. Muitas vezes, não nos arriscamos a alcançar nosso eu mais autêntico por timidez ou insegurança. Mas para Nietzsche, a preguiça e o medo são os nossos principais adversários. A preguiça é aquilo que nos leva a escolher seguir o caminho mais fácil, mais cômodo. Mesmo que a insegurança seja um problema, decidir-se a vencê-la exige um esforço que dependerá sempre de muita disposição. E o medo? Porque muitas vezes preferimos abrir mão da nossa própria felicidade para pensar e agir como rebanho. No fundo, todo homem sabe que é um ser único, tal como só uma vez pôde surgir no planeta. Nenhum lance de extraordinária sorte será capaz de gerar uma segunda vez tão maravilhoso exemplar da diversidade na unidade. Mas a gente prefere ficar preso ao convencionalismo, ao julgamento e às opiniões dos outros. As pessoas poderiam assumir sua individualidade, mas o maior medo delas é o pesado fardo que lhes cairia nos ombros com a sinceridade a toda prova e com a fala e os atos diretos. Me diz, você está disposto a ser você mesmo? Nossa vaidade, nosso amor próprio,
fomenta a adoração do gênio, pois ele só não fere se pensarmos nele como muito distante de nós mesmos, como um milagre. Quem não adora um gênio, não é mesmo? Afinal, são pessoas incríveis, muito acima da média e impossíveis de não se admirar. Pois é, para variar, Nietzsche coloca o dedo na ferida e indica que essa nossa atração pelos gênios é em grande parte uma fuga. Chamar alguém de divino significa aqui não precisamos competir. Então, nem precisamos nos esforçar. Afinal, nunca seremos um Da Vinci ou um Tesla. Muita gente acredita que eles nasceram prontos, ignorando todo o esforço por trás de suas obras. Isso acontece porque tudo que é completo e perfeito é admirado. Tudo que se desenvolveu é subestimado. Esses grandes gênios devem, na verdade, servir de inspiração. Devemos aprender com suas lições e lapidar a nossa própria personalidade. E não os endeusar, considerando seus ensinamentos como algo inalcançável. E nem seguir cega e mecanicamente seus passos, abrindo mão da nossa individualidade. Ainda que o futuro não nos ofereça nada em que possamos depositar esperança, o maravilhoso fato de existirmos no presente momento nos proporciona o maior estímulo para viver de acordo com os nossos próprios padrões. Não se preocupe com as coisas que não pode mudar. Viva o momento. Foque no processo e naquilo que está ao seu alcance. Compreenda que você existe aqui e agora, e não em qualquer outro tempo e espaço. Faça isso valer a pena. Não se contente em fazer o que esperam de você, mas o que você realmente sente que deve fazer. Mas, por favor, não entenda isso como uma carta branca para fazer simplesmente o que lhe der na telha. Lembre-se de que liberdade implica responsabilidade. O que Nietzsche sustenta é que ninguém, senão você mesmo, pode construir a ponte pela qual terá de atravessar o rio da vida. Só os artistas descobrem o segredo culpado da má consciência, a verdade renegada de que todo ser humano é uma maravilha sem igual. Claro que Nietzsche dá uma exagerada aqui. Os artistas estão longe de serem os únicos a conseguir isso. Mas, para além do romantismo do filósofo, podemos compreender o que está por trás dessa sentença. A arte é, por excelência, o campo do saber em que o senso comum passa longe, e todo experimentalismo é bem-vindo. E isso é verdadeiro, tanto para quem produz a obra, quanto para quem a experiencia. Sobretudo, porque cada obra de arte é única em sua relação com o artista e com o seu público. Nietzsche completa: os artistas nos mostram que o homem, até nos menores movimentos musculares, é um ser individual, um objeto belo e interessante, um novo e incrível fenômeno que jamais poderia tornar-se tedioso. A verdadeira educação é uma libertação. Remove as ervas daninhas, o entulho e os vermes que atacam os delicados ramos da planta. Todo bom educador sabe que a educação não serve para formatar mentes. Ao contrário, em vez de agir como um funil que despeja conhecimento de um mestre para um discípulo, deve incentivá-lo a Preste atenção nessa parte aí, pessoal. expandir sua mente, desenvolvendo verdadeira sede por conhecimento. Nós, dos Superleituras, humildemente esperamos contribuir para essa forma de educação, indicando caminhos possíveis e alertando para alguns males cada vez mais comuns, principalmente a perversa noção de que já sabemos tudo porque temos um mar de informações dispersas à nossa disposição, e que por isso estamos aptos a opinar e julgar sem sequer ouvir. Diga o que você acha disso tudo. Deixa eu ver aqui isso aqui. Tem só mais 2 videozinhos, pessoal. E a gente começa o novo conteúdo. Em 22 de fevereiro de 1788, na Polônia, nasceu Arthur Schopenhauer. Seu pai, que era um renomado comerciante,
que atuava em diversas praças, desejava que o filho seguisse os mesmos passos, apesar do desejo de Schopenhauer de seguir uma carreira de estudioso. Mas esse desejo do pai deu-lhe a oportunidade de viajar muito durante sua juventude. Seus pais o levaram em uma turnê pela Europa. Essa experiência, além de dar-lhe a possibilidade de conhecer culturas e costumes diversos, também possibilitou a ele conhecer a vida sofrida de muitas pessoas devido à pobreza e às profundas diferenças sociais. Tal experiência, sem dúvida, influenciou o seu pessimismo, termo pelo qual ficou conhecido muito de sua filosofia. Como ele mesmo afirmou, a vida é um negócio desagradável. Resolvi gastar a minha refletindo sobre isso. Cerca de 2 anos após o falecimento de seu pai, não se sabe ao certo se por suicídio, ele pôde ingressar no ginásio, livre da obrigação de ser comerciante. Esse tempo na escola acendeu ainda mais o desejo pelos estudos. Ele se dedicou com afinco e passou a dominar, além do francês, que adquiriu nos 2 anos em que viveu na França, também o latim e o grego. Nesta época, sua mãe e sua irmã viviam em Weimar. Sua mãe passou a fazer parte do círculo social e intelectual da cidade, com grande destaque, fazendo amizade com ninguém menos do que o pensador alemão Goethe. Graças a esse verdadeiro network de sua mãe, Schopenhauer teve acesso a muitos eruditos contemporâneos. Tanto que, além de bons debates e conversas, acabou colaborando com o próprio Goethe numa teoria das cores. Anos depois, ele iria usar essa teoria como ponto de partida para uma teoria superior. O relacionamento entre eles ficou tenso depois que Goethe tomou conhecimento da publicação. Também nesse período, conheceu o orientalista Friedrich Mayer, que o introduziu no pensamento oriental, que tem uma influência muito grande em toda a sua obra. Em 1809, matriculou-se na Faculdade de Medicina, mas 2 semestres depois, passou a dedicar-se ao estudo de filosofia, dando atenção especial ao pensamento e obra de Platão e Kant. Não por menos, esses 2 filósofos exercem forte impacto no pensamento de Schopenhauer. Em 1811, Schopenhauer passou um tempo na Universidade de Berlim. Foi um período conturbado com a chegada da armada de Napoleão à cidade, em 1813. Pouco tempo depois, Schopenhauer, que já sentia um certo desânimo da vida intelectual universitária, estabeleceu-se numa pequena cidade aos arredores de Weimar, e lá concluiu a sua famosa obra, A Raiz Quádrupla do Princípio da Razão Suficiente, que disserta uma investigação sistemática do princípio da razão suficiente e que lhe rendeu seu doutorado. 1 ano depois, foi para Dresden. Lá, ele dedicou-se ao seu ambicioso sistema filosófico, que combinava o idealismo transcendental de Kant com a sua percepção original de que a vontade é a coisa em si. Ele publicou seu principal trabalho, que expunha esse sistema, O Mundo como Vontade e Representação, em dezembro de 1818. Mas o livro não impactou e nem repercutiu como ele gostaria no público. Ao conquistar permissão para lecionar na Universidade de Berlim em 1820, Schopenhauer tomou uma decisão extravagante e imprudente. Ele simplesmente agendou suas palestras para o mesmo horário das palestras de Hegel, que era o professor mais renomado da universidade. Não foi uma boa ideia rivalizar com Hegel, que teve suas aulas cheias de ouvintes. As de Schopenhauer, por sua vez, tinham poucos alunos. Ele ainda configurou no corpo docente da universidade por muito tempo, mas sem muita repercussão. Os próximos anos foram de sofrimento, seja por causa de doenças, contrariedades e a falta de reconhecimento de sua filosofia. Caro espectador de Superleituras, faço uma pausa aqui. Prestem bem atenção nisso. Como o sofrimento faz parte da nossa vida. Como não ter reconhecimento, começar projetos que por vezes não dão certo, doenças e tantas outras coisas. Por isso, não desanime, mas seja resiliente. Seja qual for o sofrimento, ele vai passar. Agora sim veio o vídeo polêmico.
foi um pensador e um militante, né? Assim, na verdade, um pensador engajado. A reflexão dele sobre o mundo era uma reflexão voltada para um agir sobre o mundo, voltada para uma transformação. A contribuição dele é uma contribuição vasta, assim, em diversos campos. Marx é qualquer coisa menos um autor monotemático. Assim, não tem nada de reducionista no pensamento do Marx. Ele buscava estabelecer as conexões entre os mais diversos campos da atividade humana e buscava encontrar essas conexões. Na sua forma de ver o mundo, essas conexões são um elemento central. O Marx, como um herdeiro da dialética hegeliana, ele entendia que os diversos aspectos da realidade e da vida humana, eles estão conectados entre si. Isso é possível compreendê-los enquanto conexões, enquanto vínculos, enquanto relações de diversas esferas da atividade humana umas com as outras. Isso era possível compreendê-los também em movimento. E isso se relaciona com a visão do Marx voltada para a busca de uma transformação social, para a construção de um mundo que está num horizonte, está ali adiante. Assim, e a possibilidade de você construir esse mundo se relaciona na cabeça do Marx com o fato de que as coisas se transformam o tempo inteiro. Só é possível compreender a realidade enquanto transformação. Mas o processo que move as transformações, ele é um processo que se dá na esfera material, na esfera da relação concreta entre as classes sociais. Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leib, jeden Tag, jeden Tag. O Marx é um cara que as pessoas vivem matando, né? Assim, tipo, o Marx morreu, o Marx agora não é mais influente e tal. O problema é que, enquanto o capitalismo continuar a existir, assim, o Marx vai continuar a ser atual, porque ele é, se não o mais importante, se não o mais eficaz intérprete do capitalismo. A gente, aí varia de acordo com a opinião de cada um a respeito, mas ele é com certeza um dos intérpretes mais importantes do capitalismo. Muitas das coisas que ele disse sobre o capitalismo estão se mostrando atuais o tempo inteiro. Por quê? Porque o tipo de sociedade que ele analisou no século XIX continua a ser fundamentalmente o tipo de sociedade no qual a gente vive. Nós estamos vivendo uma sociedade capitalista. As estruturas fundamentais da sociedade que o Marx analisa na Europa Ocidental em meados do século XIX, elas se tornaram as estruturas fundamentais da sociedade no mundo todo, praticamente. Bem, pessoal, nesse último vídeo que a gente viu sobre Karl Marx, Karl Marx ele fez uma crítica muito dura no tempo dele sobre o capitalismo, coisas que seguem até hoje na contemporaneidade, né? Pessoal, a questão que antigamente, no período em que Marx viveu, as indústrias, elas realmente abusavam dos trabalhadores, basicamente, salários baixos, a carga horária excessiva, condições insalubres nas fábricas, né, o que levava muitas vezes os trabalhadores à morte. Mas, comparado a hoje em dia, isso muda um pouco de figura nessa questão, mas ainda a desigualdade continua com afinco. Tanto que o salário, por exemplo, de um operário é baixo, comparado com o mais graduado. Isso é certo. Isso é certo. Então, o que eu quero propor para vocês assim, ó, qual a opinião de vocês sobre isso hoje, na contemporaneidade? As ideias de Marx ainda têm fundamento sobre o capitalismo ou não? Pessoal? Pode abrir o microfone, galera. Tô pensando, senhor. Alguém tem alguma ideia que queira falar? Bem, então vamos ler um textinho aqui para iluminar um pouco a cabeça de vocês, tá? Mas a minha opinião
referente ao capitalismo da era de Marx com hoje, ainda mudou em muitos aspectos, né? Hoje já não temos mais aquelas condições de trabalho que nem antigamente, que eram insalubres, com cargas horárias explosivas, né, que deixava as pessoas basicamente 14, 15, 16 horas trabalhando direto, né, e com um salário baixíssimo, né. Hoje mudou um pouco isso de figura. A questão é que o pessoal difundia muito o capitalismo como uma ação prejudicial naquela época. Hoje em dia, quem é que não é consumista aqui, né? Quem é que não compra um telefonezinho novo, um tênisinho novo, uma roupa nova, né? Como a gente comentou na última aula de impactos ambientais, a gente não sabe medir o que a gente compra. Às vezes a gente compra o que é desnecessário, né? Ou seja, o capitalismo em si, ele ajuda a gerar a economia, né? Claro que sem capitalismo, a economia não gira. Mas essa consciência a gente tem que ter antes de comprar alguma coisa, entendeu? Que nesse sentido, o que a gente está fazendo, o consumismo em si, prejudica de certa forma outros aspectos, como a natureza, né? Em específico, algumas fábricas se aproveitam de certos materiais, e como um emprego escravo, que em muitos lugares, pessoal, se vocês não sabem, a gente não, claro que não se mostra, né? Mas existem pessoas trabalhando em condições escravistas, viu? A gente tem alguns exemplos, como, se não me engano, acho que foi na China, que descobriram uma fábrica de operários que fazia bateria de celular. Estavam trabalhando basicamente de forma escrava, né? É bem complicado. Então, o capitalismo em si, ele gera uma forma negativa no meio da sociedade, mas também existem as formas positivas. Infelizmente, essas duas formas não se conciliam no momento atual. É triste. Bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que é a razão na filosofia contemporânea, tá? A filosofia contemporânea, em geral, tentou estabelecer um novo padrão de racionalidade, pensando que a razão não era aquela marca tradicional do ser humano, e que o impulso positivista poderia estabelecer uma relação instrumental do ser humano com a racionalidade. A razão passa a ser evocada como instrumento de emancipação intelectual por meio da reflexão sobre a própria razão. Ou seja, a questão da gente ter um pensamento sobre a razão, essa questão se torna mais incompreensível se não tem racionalidade, né? Ou seja, a gente tem que fazer uma reflexão sobre nossa razão, daquilo que a gente tem convicção que é certo. Será que realmente é certo? Antes da gente comentar sobre alguma coisa, antes de, por exemplo, tomar uma ação enérgica sobre algo que estamos concluindo, sempre se deve fazer uma reflexão. Isso faz parte, pessoal. Os modernos encaravam a racionalidade como um instrumento que permitiria ao ser humano dominar a própria natureza. Se o Holocausto foi a marca da instrumentalização da razão como meio de domínio político, hoje também vemos que o domínio da natureza traz consequências catastróficas para a humanidade, devido à degradação ambiental. A filosofia moral e a ética contemporâneas também passam por um processo de revisitação. A reestruturação de seus sistemas teóricos morais por perceberem que a razão não é garantia das ações moralmente corretas. Aliás, o que se entendia como ação moralmente correta até o século XIX passa a ser questionado por filósofos como Marx e
Nietzsche, que enxergam a necessidade de mudanças sociais com a finalidade de, segundo seus julgamentos, estabelecer um novo tipo de sociedade. Para Marx, é um novo tipo humano mais forte, segundo Nietzsche. E aqui embaixo temos os principais filósofos da filosofia moderna. Pessoal, já estamos no final da aula, tá? Eu quero que vocês peguem... deixa eu ver aqui. Peguem o filósofo Karl Marx, tá? E trabalhem a ideia dele sobre o capitalismo, tá? Façam um trabalho sobre isso e eu quero que vocês escrevam a opinião de vocês sobre o pensamento dele, tá, gente? Aí vocês podem pesquisar na internet, pode ser pesquisar em livro e façam pode ser até uma redação. O que vocês acham sobre o trabalho dele, sobre o capitalismo? Entenderam? Sim, senhor. Sim, entendi. Sim, senhor. Sim. Sim. Alguma dúvida, pessoal? Para quando que é esse No trabalho, momento, senhor? não. Esse trabalho pode ser para o dia 24, gente. Tá? Tá bom. Tá bom? Eu vou colocar no Classroom. Gente, não precisa fazer nada assim muito grande, não precisa botar tipo 3, 4 folhas. Faz 1 ou 2 folhinhas no máximo, entenderam? É só a opinião de vocês sobre o assunto que vocês leram, entendeu? Sobre o pensamento dele sobre o capitalismo, que eu quero que vocês tenham uma noção, mais ou menos, de qual era o estudo dele, entendeu? Porque eu sei que vocês aqui, a maioria, acho que quase nunca ouviu falar sobre o estudo de Karl Marx ou Augusto Comte, né? Então é uma forma de vocês se aproximarem mais disso e terem um pouquinho mais de, vamos dizer, conhecimento. Tá? Tá bom. Tá bom. Mas a gente já fez um trabalho de Karl Marx, não foi? Com sorteio. Foi, a gente já fizemos com o senhor. Não, com esse professor não comigo foi não. com esse, foi com o Sr. Max. Foi o Sr. Max. Então, vocês vão fazer, pessoal, sobre o estudo dele sobre o capitalismo, entenderam? E disso, vocês vão tirar a opinião de vocês sobre o tema e postar para mim, entenderam? Sim. Pessoal, alguma Beleza, dúvida? senhor. Alguma Nenhuma. dúvida, pessoal? Pergunta agora, gente. Hum. Tá, olha só, não esqueça na descrição do Classroom, onde está o link do Meet, tá? De colocar os nomes de vocês lá embaixo do link, tá? Não é aqui, Tá bom, senhor. tá bom? Tá. Bom descanso, pessoal. Obrigado pela aula, foi maravilhoso estar com vocês, viu? Tá bom, Obrigado, senhor. senhor. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau. Dormir.